Possamos dizer que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se então para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Velho, na moral, imagina essa cena da Trindade. Jesus exultando no Espírito, em louvor, e começou a louvar o Pai, e reconhece que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele quem o Filho o quiser revelar. Tudo isso no Espírito. A Santíssima Trindade, ela é muito rica. É um dos dogmas mais ricos da Igreja Católica, porque ela é muito rica para nos ensinar a didática do amor, a unidade. Deus poderia ser um só? Poderia. Mas dentro da didática do amor, não teria como Deus ser um só. Porque quem ama, não ama a si mesmo. Quem ama, ama o outro. O Pai ama o Filho em resposta ama o Pai, e o movimento desse amor é o Espírito Santo. A Trindade. E essa didática é uma profunda riqueza, porque mostra como devemos viver. Da mesma forma que o Pai nos ama e nos dá o seu Espírito Santo nesse movimento de amor, também devemos responder em louvor. Em louvor, meu Pai, né? E o mais bonito disso tudo é justamente o tempo que estamos vivendo hoje, particularmente na minha comunidade, é o tempo Anauim. Anauim significa os pobres de Deus. E aqui fala: escondeste dos sábios inteligentes e as revelaste aos pequeninos, a revelaste aos Anauins, a revelaste aos pobres de Deus. Mais uma vez o convite de Jesus, por meio do seu evangelho, do convite à pobreza, ao último lugar. Porque lá que iremos encontrar a Cristo. No último lugar, na pequenez, na simplicidade, na humildade, iremos encontrar a Cristo. E outra coisa que esse evangelho nos mostra, que é muito bonito, é que Jesus fala para os discípulos, e sempre quando a gente vê na Bíblia, pessoal, os discípulos, coloque você no lugar dos discípulos, tá? Porque a figura do discípulo é a nossa figura. O discípulo somos nós, aqueles que fomos chamados por Deus. E Jesus fala: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis, muitos poderosos, e pegando nos tempos de hoje, muitos ricos, muitos poderosos, muitos bilionários, que a ótica do mundo já tem tudo. Muitos queriam viver o que nós vivemos. Muitos queriam ver o que nós estamos vendo. E às vezes não vão poder ver. Quiseram ouvir o que nós estamos ouvindo e às vezes não poderão ouvir. Porque, não estou dizendo também que o dinheiro me impede de amar. Não, mas quando eu fico me apegado, quando o meu coração, dentro do meu coração, o meu tesouro é as minhas posses, é os meus bens, é o meu prazer,
eu não estou pobre o suficiente, não estou desapegado o suficiente para o quê? Colocar o meu coração para Cristo. Diz onde está o teu coração e ali estará o teu tesouro. Se meu coração está apegado às coisas do mundo, como é que eu vou perceber Cristo? E muitas pessoas iriam querer perceber Cristo, que na verdade passam a vida inteira querendo perceber e às vezes passam desapercebidas. Por quê? Porque o Senhor não quis? Não. O Senhor quis que esses corações, o Senhor, mais do que nós, o Senhor nos ama profundamente. Ele quer a salvação de todos. Ele quer a salvação de todos. Mas a salvação só pode ser revelada quando? Quando eu for pequenino. Quando meu coração for pobre. Quando meu coração for pequeno. Enquanto meu coração estiver apegado às riquezas desse mundo, eu não vou conseguir reconhecer a voz de Deus que fala hoje para mim, para você, para todos nós. Isso é muito profundo. Porque se eu não me desapego de mim mesmo, como eu vou me apegar a Cristo? Como eu vou retornar esse amor que Deus me ama? E às vezes vem o sentimento, poxa, eu queria ser um discípulo, pensando naquela época, né? Eu queria ser um dos discípulos escolhidos por Jesus, né? Pedro, ou João, ou André, ou Tiago, porque eu queria tocar o Cristo, eu queria olhar o Cristo, eu queria viver com Cristo. Meu irmão, não caia nessa tentação. Porque pense comigo, os discípulos, até a instituição da Eucaristia, não puderam comungar. Até a instituição da Eucaristia, os discípulos não puderam ter Jesus dentro do coração deles. Olha quantas riquezas hoje nós temos que os discípulos daquela época não tinham. Hoje podemos ver Jesus eucarístico em toda a Santa Missa e mais do que isso, comungar do próprio Cristo. Estar tão íntimo de Cristo que você não sabe se é mais o Luciano ou é Jesus, se é mais você ou Jesus no momento da comunhão. E também existe outra particularidade em que Cristo se encarna. Da mesma forma que ele se encarnou no Verbo, o Verbo se encarnou no Natal, em Jesus Cristo, que é 100% homem, 100% Deus, existe uma atualização dessa encarnação do Verbo. Em Mateus 25. Vinde a mim, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava peregrino e me acolheste, estava nu e me deste de vestir. Mas, Senhor, quando fizemos isso a ti? Quando tivemos com fome, te deste de comer, tivemos com sede, te deste de beber? Em verdade vos digo, quando fizestes isso aos mais pequeninos dos meus filhos, foi a mim que eu fizeste. Que peçamos ao Senhor que o nosso coração seja puro e santificado, para que nós reconheçamos essa verdade de fé proferida pelo próprio Jesus. A capacidade de enxergar Jesus nos mais abandonados. Mais do que os apóstolos, estamos sim no tempo de Jesus. Estamos sim no tempo da graça. Podemos enxergar Jesus no altar da Santa Missa e no pobre abandonado. Tem um CD, o disco da Toca de Assis, que o nome do disco é do altar dos pobres ao altar de Deus. É muito profunda essa frase. Do altar dos pobres ao altar de Deus. A presença eucarística de Jesus na Santa Missa e a presença encarnada do coração de Jesus naqueles que sofrem. Rezemos para que nosso coração seja templo vivo da Trindade Santa. Exatamente, manhã. Templo vivo da Trindade Santa, e os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas vontades sejam as mesmas da de Jesus. Não nos enganemos, pessoal. Estamos vivendo sim um tempo de Deus. Estamos sim vivendo um tempo em que Jesus está mais vivo do que nunca. Mais vivo do que nunca. Na Santa Eucaristia e nos abandonados. Tudo isso Deus revela aos pequeninos. Então que possamos pedir hoje, queria saber? Possamos pedir hoje um coração pobre, um coração pequeno. Que possamos pedir a Jesus que vá nos norteando e mostre aonde o nosso coração ainda está muito apegado.
Às vezes pode ser no dinheiro, às vezes pode ser no nosso prazer, né? Às vezes nós cultuarmos demais só o prazer pelo prazer. Às vezes está nas nossas relações, às vezes nossas relações altamente líquidas, dentro de uma sociedade que vivemos que é um pouco líquida. Um pouco não, bastante líquida, né? A liquidez das relações. Onde o nosso coração precisa ser pequenino. Onde o nosso coração precisa ser pobre. Precisa ser desapegado. Que hoje o nosso dia seja focado nisso. Um coração manso, exatamente. Pedir a Jesus um coração manso e humilde. Tal qual como o dele. Aonde o nosso coração ainda não é manso e humilde. Aonde o nosso coração ainda é cheio de soberba, cheio de poder, cheio de si mesmo. Peçamos ao Senhor que tanto nos revele e nos ajude a fazer o nosso coração semelhante ao dele. Aquele coração anauim, pobre, que tudo dá, tudo espera, tudo suporta. Palavra da salvação, né? Glória a vós, Senhor. Estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que legal, né? Evangelho bonito, né? O de hoje.